Olha só o tema da aula, escravidão e as permanências históricas. Este material ele foi produzido pela professora Luíse Coutinho e nós vamos ler aqui a habilidade, os objetivos, para que a gente possa começar a nossa aula. Vamos lá, Pro? Então vamos, o objetivo da aula: apresentar os modos de produção dos povos da antiguidade e situações análogas à servidão e à escravidão na era contemporânea. Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações e as civilizações ao longo da história. Exato. Então, hoje, esta aula, ela pretende, então, estudar a escravidão desde a antiguidade, como ela era instituída na antiguidade. E nós vamos verificar também que existe uma permanência histórica da escravidão. Olha só, o escravo, ele pode ser vendido. Então, o escravo a gente vai entender que ele acaba se tornando, segundo Aristóteles, né? Aristóteles, ele diz que o escravo, ele é como um móvel da casa, ele é como um objeto da casa, né? Não tem como gerir uma casa se não tiver todos os objetos. Então, essa é uma definição de escravidão segundo Aristóteles, lá na antiguidade greco-romana. Agora, o escravo, ele pode ser vendido, né? Ele tem essa questão aí que ele pode ser negociado. Mas existem vários tipos de escravidão aí durante a história. O servo, ele está preso à terra. Então, a servidão, ela é uma relação. Então, ela é uma relação. Ele está preso à terra, ele trabalha na terra, ele jura ali fidelidade ao seu senhor, ele, inclusive, uma parte da sua produção, ele entrega ao seu senhor. Mas ele não pode ser vendido, inclusive, ele nem pode sair da terra. Então, essa é a grande diferença aí entre ser escravo e ser servo, está bem? Legal, que bom que vocês lembraram. Agora, vamos então discorrer um pouco sobre a servidão na Antiguidade e na Idade Média. Dá uma olhadinha aí na tela, 7º ano. Então, servidão na Antiguidade e na Idade Média. Agora, a gente vai aqui refletir acerca do conceito de servidão, está bem? Então vamos lá, na antiguidade também conhecido como modo de produção asiático. Mas por que produção asiático? Porque é um modo de produção, é um jeito de produzir coisas, está bem? De produzir, de cultivar a agricultura, de cuidar dos animais, é um jeito de produzir, de criar objetos, alimentos, que começou lá na Mesopotâmia, naqueles povos que nós estudamos no ano passado. É por isso que se chama modo de produção asiático. Então, essa é uma característica. Mais uma informação na tela para vocês. Olha lá, presente em civilizações teocráticas e politeístas, como o Egito e a Mesopotâmia. Então, geralmente, a servidão na antiguidade, ela está presente em civilizações teocráticas e politeístas. Teocracia, vocês se lembram? É quando o governante ele tem uma relação espiritual com os seus governados. Por exemplo, o faraó. O faraó ele não é só um governante. Ele, segundo os egípcios antigos, ele era o próprio Deus na terra. Então, aquelas pessoas que estavam ali trabalhando nas obras do Egito, tanto na irrigação das cheias do Nilo, ou nas obras faraônicas, né, nas pirâmides do Egito, elas estavam trabalhando na concepção delas para um Deus. Elas não estavam trabalhando para um governo, mas para um Deus. Isso é um sistema teocrático, é quando o governante ele tem uma relação espiritual, ele é um Deus também. Na tela para vocês, então geralmente aí são civilizações teocráticas e politeístas, né, como o Egito e a Mesopotâmia, que utilizam aí, que tem essa característica de servidão na Idade Antiga. Aplicada à produção agrícola, a servidão coletiva é caracterizada pelo trabalho compulsório do camponês. Então, vamos voltar aqui no exemplo do Egito, está bem? Então, o Egito, assim, vocês se lembram que tinham as cheias do Egito, né? O rio Nilo, ele enchia, ele transbordava, lembra? E quando ele transbordava, aquela terra, ela se tornava extremamente fértil, muito propícia para a agricultura. Então, quando a terra estava propícia à agricultura, os camponeses estavam trabalhando na agricultura. Mas aí o rio, ele tinha momentos que ele estava vazio, que ele não estava cheio, né? Nesses momentos onde o plantio e a agricultura não eram favorecidas,
onde que os camponeses trabalhavam? Eles iam trabalhar nas grandes obras do governo, nas pirâmides, nas obras de irrigação, no cuidado com aqueles, nos silos, né, que é o cuidado dos grãos. Então você colhe, né, você planta, colhe, aquela semente que você colheu, aqueles grãos vai ser cuidado em um lugar seco, não pode ter umidade. Então assim, era uma forma de servidão. Ou seja, a maior parte da população ali no Egito estava dentro de um sistema que a gente chama de servidão coletiva. Eles não eram escravos, eles eram servos de um governante que para eles era um deus, está bem? Então é assim que funcionava a servidão no Egito, combinado? E aí, vamos passar um pouquinho mais para frente, dá uma olhadinha aí na tela. Produção agrícola como pagamento de tributos, oferendas aos deuses e pagamento pelo uso da terra. Então, olha só, produção agrícola como pagamento de tributos. Gente, geralmente o servo, ele está preso à terra, né? Ele tem uma dependência daquela terra. E tudo que ele produz que sobra, que é o excedente de produção, gente, guarda esse conceito. Excedente de produção vai mudar todo o mundo antigo. Excedente de produção muda tudo. O que é o excedente? É o que sobra. Então eu planto para alimentar aqui os meus familiares. Isso é a agricultura de subsistência, que é para eu existir. Mas quando eu planto e sobra, aí essa sobra ela começa a gerar um comércio. Essa sobra, ela era retirada dos camponeses. Vinha para quem? Para o governo, está bem? Que no caso aqui, como a gente está falando de Egito, e aí para o faraó. Então, a servidão no mundo antigo, ela está ligado à terra, né? O servo ele está ligado à terra e tudo que ele produz naquela terra, boa parte vai para o Estado. Estado esse teocrático, Estado esse baseado na fé. Afinal de contas, né? Eles tinham um Deus como imperador, eles tinham um Deus como faraó. É assim que eles acreditavam, é assim que eles enxergavam o faraó. Mais uma informação na tela, dá uma olhadinha. Agora a gente vai para a Idade Média, né? Até aqui eu falei para vocês sobre a servidão no mundo antigo. Agora vamos para a Idade Média. Na Idade Média, séculos 5 ao 12, a servidão caracterizou-se pelas relações de colonato e comitatus, em que o camponês, que era o servo da gleba, a gleba é a terra, né? Aquele pedaço de terra, devia tributos e fidelidade ao dono da terra, em troca de trabalho e segurança. Bom, deixa eu ver um jeito aqui de explicar o colonato e o comitatus. Olha só, agora eu vou falar de servidão, mas no contexto da Idade Média, combinado? Já falei de antiguidade, agora Idade Média. Vamos pensar assim, ó, fim do Império Romano, os bárbaros estão chegando, né? Quem são os bárbaros? São aqueles povos que falam línguas diferentes, eles são germânicos, né? Culturas diferentes, e eles chegam mesmo lutando ali por pedaços de terra. E você é um romano, ou você é um povo que está ali no Império Romano, e você está no centro, e de repente esses povos começam a chegar. O que você vai fazer? Você vai ficar ali para lutar com os bárbaros? Não. Muitos escolheram ir para as partes mais afastadas do centro. Então, eles foram mais para as partes rurais. Aquelas pessoas começaram a sair do centro e começaram a ir para as partes rurais. Lá nos campos, nós tínhamos uma pessoa que mandava naquela terra. Geralmente um romano, né? Geralmente um romano. E aí, em troca da minha proteção, então olha só, eu te protejo, né? Você fugiu do centro, vem aqui para minhas terras, eu te protejo, mas em troca, você vai trabalhar nas minhas terras, vai dar uma parte da sua proteção, aliás, uma parte da sua plantação. Entenderam? Colonato é como se fosse colono. Aquelas pessoas saem das cidades, elas vão para os campos e a gente vai ter o comecinho do feudalismo. Certo? Lá no campo, elas têm uma relação com esse dono desse feudo. Eu já posso falar feudo porque vocês já sabem que é feudo, a gente já estudou também, né? Qual que é a relação?
É a relação de servidão. Então, olha só, você trabalha na minha terra, eu te protejo. Aqui, os hunos, os ostrogodos, os visigodos, esses povos não vão te matar, nem você, nem sua família. Mas em troca, você vai plantar nas minhas terras. E o colonato, ele é uma espécie de uma lei, porque aquele servo, ele está preso àquela terra. Ele não pode sair da terra, ele tem que ficar lá trabalhando pro resto da vida dele, e assim sucessivamente. Seus filhos farão, seus netos, e assim sucessivamente. Então, assim, ó, até aqui, 7º ano, eu expliquei para vocês a relação de servidão, né? Como que foi a servidão na antiguidade? Aí eu dei o exemplo do Egito, certo? Expliquei para vocês a servidão na Idade Média, como que funcionou. E aí é uma retomada, como é uma habilidade de transição, é mais uma retomada, assuntos que vocês já viram.